Rodrigo, na tua coluna, falando também aqui de noticiário do All Sport, você traz informações sobre o Corinthians, né? Então, o Corinthians publicou o balancete semestral dele, né? Porque as contas do ano até junho, e tem um crescimento de dívida de 61 milhões na dívida líquida, que a dívida líquida, explicando aqui, é todo o passivo do clube, ou seja, tudo que ele tem para pagar, menos tudo que ele tem para receber. Então, aí você tem o valor que é essa dívida líquida. E aí subiu para 971 milhões. Eu fui ouvir o clube, e o diretor financeiro do clube, o Wesley Mello, a explicação que ele me deu foi um déficit, ou seja, está gastando mais do que recebeu, que acontece com muitos clubes no primeiro semestre, porque a receita é mais baixa, mas no caso do Corinthians tem algumas situações, aumentou o gasto de futebol, aumentou o gasto com juros de pagamento de empréstimos, esse tipo de coisa. E o outro é que ele contratou 2 jogadores, o Barleta e o Rojas, que entraram aí como dinheiro a pagar para o futuro, e a dívida aumentou em obrigações sociais, que entre os itens está imposto de renda. O Corinthians está pagando o imposto de renda de acordo com a disponibilidade de caixa, ou seja, ele contrata, mas paga o imposto de acordo com a disponibilidade de caixa. Então, a dívida aumentou, e é bom lembrar que o Corinthians já tem a maior dívida fiscal dentre os clubes brasileiros, mais de 500 milhões de reais, e essa dívida que eu estou falando de 971 milhões, você exclui aí a dívida do estádio, e segundo o Wesley, está em torno de 700 milhões. Então, o total da dívida do clube vai para 1,6 bilhão, uma coisa nesse sentido. Tem uma coisa da gestão do Duílio dizer que não ganhou título até agora, mas estava pagando débitos. Bom, a dívida não cai. A verdade é essa. E esse semestre aumentou. No semestre anterior tinha tido uma queda percentualmente no ano anterior muito pequena, de 2%. Tal. Então, ele não consegue reduzir a dívida. E o clube não ganha título. Não dá para dizer que é uma gestão que está funcionando tanto assim. Né? Tem mais informações? Não. Diga, PVC, perdão. A conta que eu tinha feito essa semana, né? O Corinthians não completa 4 temporadas sem título desde 1987. E pode completar 4 temporadas sem título depois de 36 anos, se não ganhar a Copa Sul-Americana. Acho que a única conquista do Duílio nesse cenário é que ele aumentou a receita. Mas assim, melhorou um pouquinho a relação dívida-receita. Mas ainda assim... Em relação à gestão anterior, a gestão do Duílio é um pouco melhor. Porque a gestão anterior tinha uma receita baixa e a dívida só crescia muito mais do que cresce hoje em dia. Crescia coisa de 100 milhões por ano ali. Então, nisso aí ele deu uma estancada, não começou, e conseguiu aumentar significativamente a receita, tanto que ela está chegando próxima do Palmeiras. O Palmeiras ainda é mais alta, mas ela está começando a se aproximar, o que, vamos ser sinceros, é a obrigação de uma diretoria do Corinthians ter uma receita no mínimo no patamar ali do Palmeiras, né? Pelo potencial do clube. Agora, ele não está reduzindo a dívida, essa que é a questão. Para você entregar o clube melhor para o outro gestor, você tem que reduzir a dívida. Quando você reduz a dívida, a sua sobra de caixa, que é o operacional, o que você tem de receita menos do que você gasta, começa a ser usado em contratações. Só que não dá para o Corinthians fazer isso, porque a dívida continua crescendo. Ele tinha que ter segurado mais os gastos, e não dá para dizer que isso aconteceu. É a conta que se fazia quando o Corinthians foi para a segunda divisão e depois começou a se recuperar. O diretor financeiro da época, que era o Raul Correia, dizia que o Corinthians, quando caiu, tinha uma relação dívida-receita de 70 centavos recebidos para cada real de dívida. Na época, o Corinthians tinha 70 milhões de reais de receita e 100 milhões de reais de dívida. O dinheiro aumentou muito no futebol brasileiro com televisão a partir de 2010, isso foi em 2007, mas a relação dívida-receita hoje é muito semelhante àquela, né, Rodrigo? Porque assim, se você arrecada 700 milhões e tem 1 bilhão ou mais do que isso, sendo otimista, pensando em 1 bilhão, você tem 70 centavos arrecadados para cada real devido. Só que tem o estádio também, né, PVC? Só que não tinha naquela época, né? Então, é essa questão. A dívida do Corinthians, na verdade, estoura. Essa gestão ganhou muitos títulos. A gestão do Alípio tem vários problemas, mas quando ele entregou a gestão, apesar de todos os problemas, inclusive dele ter saído, né, do jeito que saiu do clube, a dívida era baixa quando o do Alípio entregou o Corinthians.
Foi a partir dessa gestão que vem trocando presidentes, Andrés, Roberto Andrade, Gobi e hoje o Duílio, mas que são todos da mesma... É aí que explode a dívida do Corinthians. Então, o grupo Renovação e Transparência. Né? Renovação e Transparência. Aí vieram os títulos, mas veio também um crescimento exponencial da dívida. Essa dívida fiscal foi formada toda nessa... enquanto o título ganhava título, ia acumulando dívida de imposto. Tudo isso às vésperas de uma nova eleição no Corinthians que teremos daqui a alguns poucos meses. Você pode ler mais detalhes na coluna do Rodrigo Matos sobre esse tema do déficit corintiano, o que pode ajudar a minimizar um pouco esse déficit, informação que o Bruno Andrade traz hoje na coluna Mercado da Bola, sobre a possibilidade de venda do Murilo. Mal está aparecendo, mais um jogador que mal está aparecendo, já pode sair. Nottingham Forest da Inglaterra está de olho nele, uma negociação que pode atingir até 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, 79 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. O Bruno Andrade informa que o Corinthians quer pelo menos 12 milhões de euros fixos, com outros 3 em variáveis. Vamos ver se essa negociação fecha ou não nos próximos dias de semana, mas seria mais um jovem corintiano que sai antes da hora, antes de performar mais ainda nesse time titular do Corinthians. Você teve o Robert Renan agora há pouco naquela negociação maluca, né, do Yuri Alberto, que foi para o Zenit, e muito torcedor corintiano lamenta isso até hoje. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação com a gente no De Primeira, viu? Estendemos o horário, eu pago a caixinha depois. Boa, beleza, Razan. Valeu, Razan. Valeu, PVC. Estamos sempre aí que precisar. Um abraço.